Partidos de centro e centro-direita conquistaram novas cidades e se consolidaram no comando da maior parte das prefeituras do Paraná. Já as legendas de esquerda e centro-esquerda perderam espaço. Na eleição de 2020, 4 siglas dominaram as cadeiras dos executivos municipais aqui no estado: PSD, Progressistas, PL e MDB. Juntas, elas representam 52,6% dos concorrentes que venceram a disputa. E nas eleições deste ano, esse domínio foi ampliado. PSD, Progressistas, PL e MDB respondem agora a 76,9% dos prefeitos e prefeitas eleitos aqui no Paraná. Já os partidos da centro-esquerda e esquerda perderam terreno no estado. Em 2020, o PSB, o Cidadania, o PT e o PDT foram responsáveis por 13,7% dos concorrentes eleitos em municípios aqui do Paraná. Mas neste ano, esse percentual despencou para 6%. A gente dá uma olhada no desempenho das siglas nas eleições de 2020 e de 2024 para verificar quais cresceram e quais perderam espaço, então, entre os eleitores no estado. Para quem está na live, tem uma tela bem explicativa. Você que está no rádio não perde a informação. Olha só, o PSD, o partido do governador Ratinho Júnior, se sagrou o grande vencedor das urnas nas eleições municipais. A legenda passou de 129 prefeituras em 2020 para 164 prefeituras na eleição deste ano. É um crescimento de 27% em 4 anos. O Progressistas também teve um bom desempenho, saltando de 22 prefeituras para 61 em 2024, é um aumento de 177%. Em terceiro, aparece o PL, que subiu de 31 prefeituras em 2020 para agora 52 nessas eleições. O MDB, em 2020, tinha 28 prefeituras. Agora conseguiu 30 administrações municipais. Na sequência, aparece o União Brasil, que teve 29 prefeitos eleitos. Em 2020, o partido ainda não existia, portanto, não teve candidatos na disputa. O Republicanos elegeu 5 prefeitos em 2020, mas agora conseguiu ampliar a participação para 16 prefeituras. Já na centro-esquerda, o PSB diminuiu o número de prefeituras de 16, que tinha em 2020, para 14 agora em 2024. O PSDB, que tinha 17 administrações municipais há 4 anos, agora conquistou 10 prefeituras. O Podemos, que em 2020 tinha 16 administrações de municípios, agora tem 8 novos prefeitos. O PDT tinha 17 prefeituras em 2020 e agora só conseguiu confirmar 5 gestões. O PT tinha 8 prefeitos no Paraná e agora apenas 3. O PRD, que não tinha eleito nenhum prefeito em 2020, vai passar a contar com 3 representantes a partir do ano que vem. O Cidadania teve uma queda significativa, passando de 14 prefeitos para apenas 2. O Partido Novo, que não conquistou nenhuma prefeitura em 2020, agora conseguiu apenas uma. O Solidariedade conquistou uma prefeitura nas eleições de 2020 e agora manteve o mesmo número. O PV, o PMN e o Avante, que tinham conseguido eleger prefeitos em 2020, saíram derrotados, sem vagas, então, na administração dos municípios. O cientista político Paulo Ferracioli analisou esses dados do resultado do primeiro turno deste ano e a gente vai acompanhar, então, o ponto de vista dele. Esses partidos de direita e de centro-direita dominaram todo o estado, pouquíssimo espaço para partidos que não compõem esse eixo. Nós temos pouquíssimas prefeituras que ficaram com partidos mais da centro-esquerda, como o PSB e o PDT, e o partido do atual presidente do Brasil, o PT, só teve 3 prefeitos, um número muito pequeno e que condiz com o fato de o próprio presidente, nas eleições de 2022, por exemplo, não ter ganhado aqui no estado do Paraná, o que mostra que a posição da esquerda ainda é minoria no nosso estado. O governador Ratinho Júnior demonstra sua força política e demonstra que é um ator muito relevante para as próximas eleições de 2026, por exemplo, em que ele já não pode mais concorrer à reeleição ao governo e deve buscar disputar outro cargo. O segundo lugar, de partidos ficou. O contato com a entrevista estava no ar, mas a gente agora consegue chamar o próximo entrevistado, que é o presidente estadual do PSD, Sandro Alex, que integra o governo de Ratinho Júnior e destacou o desempenho da sigla no pleito municipal. O Paraná, mais uma vez, deu o maior número proporcional de prefeitos e prefeitas eleitas. Mostra a força do governador Ratinho Júnior. Estamos no segundo turno em Curitiba e Londrina também, além de mais de 50 vice-prefeitos. E também
nós estivemos coligados com outros partidos que fazem parte da base do governo do estado do Paraná. Então esse número é muito significativo. Nós estaremos agora recebendo e recepcionando os novos prefeitos com o governo do estado de portas abertas para continuar um bom trabalho pelo estado do Paraná. Nós trouxemos os dados das prefeituras e partidos que foram eleitos, então, nas cidades do Paraná, e só querendo lembrar aqui que esses números podem ter mudanças depois, é claro, de o segundo turno ser realizado em Curitiba, Londrina e também em Ponta Grossa. Em Curitiba, a disputa está entre o PSD e o PMB, em Londrina, entre o PSD e o Progressistas, e em Ponta Grossa, entre a Federação PSDB Cidadania e o União Brasil. É isso, os partidos de centro-direita e de direita fizeram a maioria das prefeituras do Paraná, o que não é surpresa para quem mora aqui. O Paraná é um estado mais conservador e me chamou a atenção que o PT foi varrido do Paraná. 3 prefeituras, 3 pequenas prefeituras, que merecem, claro, todo o nosso respeito, mas apenas isso. E quando você pega a estratégia do PT nacionalmente, passava, por exemplo, por cidades do Paraná como Guarapuava. O PT tinha certeza que ia ganhar Guarapuava, lá com o doutor Antenor, mas não conseguiu na última hora. Justamente um candidato do PL virou o jogo e o PT acabou não fazendo esse polo do agronegócio que para eles era bem importante. Então o Paraná tem esse público mais conservador, o partido do Ratinho Júnior, o PSD, fazendo esse grande número de prefeituras, não só é o maior, como cresceu em relação ao próprio partido em 2020, né? Fez 160 prefeituras, são 100 a mais do que o segundo colocado, o PP, e aí já tem gente dizendo, não, mas o PSD é de centro, né? O Republicanos é de centro. Esses partidos, eles são confederações, na verdade, e cada estado tem comando local. Aqui no Paraná, o PSD me parece que joga mais no campo da direita, é só ver. O governador implantou escolas cívico-militares, né? Promoveu privatizações importantes, traz a iniciativa privada para a gestão pública, que são, né, principalmente no âmbito econômico e educacional, bandeiras da direita. Então não me parece que o PSD aqui não seja de direita, ou mesmo com republicanos, que aqui no Paraná tem uma postura muito clara em defesa de família, liberdades, nesse sentido todo. Então aqui no Paraná, esses 3 partidos, Pedroso, o PSD, o Republicano e principalmente o PL, né, me parecem representar a direita e dirigem só as 3 siglas sozinhas mais da metade dos municípios do estado. O Paraná tem uma semelhança muito grande com São Paulo, né? Se alguém me afirmar que o Tarcísio de Freitas é um homem de esquerda ou de centro-esquerda porque está no Republicanos, eu vou estranhar muito. Ou talvez indicar algum profissional de saúde mental para essa pessoa, porque na prática a gente sabe que não é. E isso aqui no Paraná funciona de maneira ainda mais profunda, Mark. É só lembrar, você trouxe aqui a série de pautas, né, que o Ratinho Júnior defende, e principalmente a gente pode lembrar como foi o apoio dele na eleição de 2022. Eu acho que esse foi o grande divisor de águas para a gente estabelecer o marco ideológico. Agora tem um detalhe, eu conversava com alguns colegas, cientistas sociais, tentando fazer um saldo das eleições, e alguns deles defendendo ainda a polarização. O que eu procurei demonstrar para eles é que no Paraná não existe polarização. No Paraná o que você tem é muito mais uma disputa entre as diversas formas de direita ou centro-direita do que de qualquer outra coisa. Porque alguém me fala em polarização entre um grupo político que elege mais de 80% das prefeituras e o outro que mal chega a 10%, é muito difícil levar isso a sério. Então, no Paraná, a gente não consegue ter isso. E mais ainda, Mark, o avanço dessa centro-direita, tudo mais, ainda no legislativo é maior ainda. Quando a gente olha a composição da Câmara de Curitiba, composição da Câmara de Londrina e outras grandes cidades, teve sim um grande avanço dessas ideias mais conservadoras. É um grande sinal para 2026, inclusive na manutenção de um espectro ideológico no Congresso Nacional, na Câmara Federal, e inclusive um alerta para os senadores. É isso, aliás, a Câmara de Curitiba teve um salto ideológico. Teremos uma Câmara bem conservadora, né? Bem conservadora liberal, dá para se dizer assim, em relação à última gestão. A gente vai falar mais ao longo dos próximos jornais sobre as câmaras municipais, mas Curitiba renovou 52%, muita coisa, mais da metade da Câmara será renovada. E olha que coincidência, Bia, sabe aqueles vereadores que estavam mais preocupados em tirar os adesivos dos carros oficiais, que os assessores usavam os veículos para ir para a academia,
que se envolveram em situações, no mínimo, polêmicas, vocês lembram do que eu estou falando aqui? Nenhum deles foi reeleito. É isso, a gente observou, né, de fato, a atenção da população relacionada aos legislativos, aos legisladores, diferente do que muitos acabavam pensando, que o eleitor estava sempre concentrado em eleger prefeito e deixava o voto ali para a Câmara de Vereadores num segundo plano. Não é verdade, né? Inclusive, as pessoas se apoiaram muito nas notícias, no histórico de cada candidato e fiscalizaram aqueles que estavam dentro do legislativo. Estar já com uma cadeira no mandato aí atual não significa que a reeleição está garantida para uma Câmara de Vereadores. Muito pelo contrário, te coloca no foco de uma fiscalização mais facilitada por parte dos eleitores. E é verdade isso, vamos lá. Em 2020, Curitiba percebeu que, de fato, o eleitor puniu aqueles candidatos que estavam ali envolvidos, principalmente na época da denúncia de rachadinha, de tomar dinheiro de assessor. Agora o eleitor curitibano mostrou que, de fato, é muito crítico e demitiu, Mark, essa turma toda que estava muito mais preocupada com os seus benefícios, com os seus puxadinhos, do que aqueles que entregavam ali serviço público. É óbvio que alguns bons vereadores ficaram de fora, mas principalmente esses ruins que a gente citou aqui, né? A turma da academia, a turma do adesivo na porta, a turma da festa open bar e direção perigosa, enfim, essa turma toda não volta para o Palácio Rio Branco. E só para acrescentar aqui, se a Câmara de Vereadores, por meio do Conselho de Ética, na época desses casos, não tomou alguma providência para punir de fato esses legisladores, a população fez. É isso, tem uma frase que é atribuída aí a vários pensadores, ninguém sabe direito quem é, mas eu acho a frase boa, vou trazer aqui. Os políticos e as fraldas devem ser mudados frequentemente pela mesma razão. É o que o pessoal brinca nos bastidores. 7h29. Repita. 7h29, rápido intervalo comercial na FM, a gente segue na live.